julgo, claro. Tá, mas o foco dele é o quê? Partidário. Tem isso dentro da igreja? Tem uns que votam no pé, capaz. Alguns dizem, aí ele diz assim ainda em alguns textos, alguns são de Apolo e outros. Paulo. Tem esse texto na Bíblia? Aí eu vou fazer, se fosse trazer para hoje, seria, digamos, eu tenho uma visão desse texto e o Fabrício tem outra, e tem os que ficam comigo e os que ficam com ele. Seria isso que estava acontecendo naquela época? Não levavam? Não. Divisões. Tinha vários problemas aqui. O primeiro problema é que na hora de comer, alguns não esperavam para que todos estivessem juntos. Por quê? Porque uns eram mais ricos e outros mais pobres. Tá? Já havia um partidarismo aí. Outros que comiam e não esperavam os outros. Então comiam tudo. E não compartilhavam com os outros. Para que significa a ceia? O que significa a ceia? O compartilhar do corpo de Cristo. Não é isso? Sim. Por isso que nós tomamos juntos. Eles não faziam. Tá? Só que lá eles não faziam igual nós fazemos a ceia com um pininho, com um copinho. Né? Lá era uma ceia, era um culto, era uma programação, e aí Paulo usa essa coisa que, por causa desses pecados que estavam havendo esse partidarismo, essa divisão na igreja. Quando você olha 1 e 2 Coríntios, você vê vários assuntos, você vê uma divisão de igreja. Aí você fala, como que eu posso ensinar sobre a ceia na igreja se não está falando sobre a ceia, está falando sobre divisão de igreja? Só usou o exemplo da ceia para ilustrar o que eles estavam fazendo errado. Isso. Claro. Então não se usa. Não. Aí eu uso essa pergunta. Não se seja literal, né? Porque senão você vai falar, tá errado. Né? Eu posso usar sobre a ceia, porque eu estou aplicando para mim. Tá? Eu posso usar a representação, porque Paulo usou a representação. Sim, o exemplo que ele deu ali é verdadeiro. É verdadeiro. De fato, a ceia é aquilo ali. É aquilo, de fato é aquilo. Só que aquilo que estava acontecendo que não era para fazer. Né? Aí, quando eu olho mais profundamente na ceia, quando que é? Quando Jesus faz com os discípulos. Quando Jesus faz com os seus discípulos, Marcos. Ilustrando lá o que aconteceu. Marcos fala nitidamente sobre o que é a ceia. Que no final ele diz assim, todos saíram cantando. Deixa eu compartilhar isso que eu achei interessante. Tinha uma Bíblia judaica e ela tinha o canto que foi. Daí agora eu não me recordo, mas na Bíblia tem um salmo que Jesus cantou. Era um salmo que eles saíram cantando, né? Daí naquela Bíblia tinha o contexto disso. Você me perguntei qual música você cantando. E a música? Essa Bíblia não é minha. Dá uma olhada lá em Marcos. Vamos ver lá. Marcos 14, os discípulos preparam a Páscoa. É assim. Ceia do Senhor aqui, 14, 22. Isso aí. Marcos. E essa é a ceia, a verdadeira ceia. 22. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e abençoando, partiu e lhes deu, dizendo, tome, isto é o meu corpo. Isso é a ceia. Ele estava lá, sentado na mesa, ali quase que deitado entre eles, representando, olha, este é o meu corpo. Isso é o ensino que ele estava dando para os seus discípulos. Né? Aí ele colocou, a seguir Jesus pegou um cálice, tendo dado graça, deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse, isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira, até que aquele dia em que beberei o vinho novo, do reino. Olha o reino aí de novo. Opa, mas o reino, que reino? O reino de Deus? Olha só, aquele dia em que beberei o vinho novo, no reino de Deus. Peraí, então o reino já não veio? Quem é o reino? Quando o Fabrício falou, quem que era o reino? Aquele terceiro de Mateus. Nós tínhamos a responsabilidade de fazer o reino.
Jesus disse assim: venha, A nós, venha o teu. teu reino sobre nós. Tá? Quem é o rei? Deus. Jesus. Tá? Quando ele está falando isso, ele está falando: venha sobre nós, Jesus. Tá? O teu reino. Mas aqui ele está dizendo que aquele dia, até aquele dia em que bebereis o vinho novo, no reino de Deus. Opa, já está falando de um outro reino. Vai ter isso tudo. Tá? Vai ter estudo, né? Aí ele diz assim no final. Aí ele diz assim no final. final: e tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Quanto mais o senhor fala, agora eu me lembro das pregações que eu fiz. Acho que esse curso só serviu para uma coisa, pastor. Esse curso serviu para uma coisa. Tem que melhorar um monte. Eu sobre que não sei nada. Tá? Nós vamos terminar. Ó, Tá? Cristiano, a minha Bíblia traz uma referência aqui, ó, na nota de rodapé. Que a ceia geralmente iniciava com o canto do Salmo 113 e 114 e terminava com 115 e 118. Isso são práticas judaicas. Né? Não é? Ele está falando sobre isso? Ferrou. Provavelmente é a referência sobre. Porque o que acontece? Jesus era judeu, Sim. não era? E o que ele preservava? Era o gauchesco? Não. Era o judaísmo. Eram as Esse práticas judaicas. estudo que tem na minha, eu achei interessante isso. Eu fui ler. Você vai ver. Lindo salmo. E isso depende muito de quem está traduzindo, hein? Depende de quem vocês estão. Tá fechado? Aqui, ó. Isso é para ninguém sair, vocês fogem. Pode deixar na porta lá do lado de dentro, tá? Gente, eu quero concluir. Romanos e Coríntios, tá? Quando nós falamos sobre Romanos e Coríntios? Gálatas e Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Eu quero concluir essas cartas aqui. Romanos, 1 e 2 Coríntios já falamos um pouco. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses. É muita coisa para a gente poder fazer isso aqui em 2 horas, 3 Meu horas. Deus, pastor. É muita coisa, tá? Isso aqui é aula para todo Isso. dia. Isso aí, tem na IBD, né, pastor? Estudo o livro Lá pra na IBD. faculdade. Às vezes estuda, a gente estuda essas coisas também. Mas é que essas coisas que eu estou falando, algumas coisas, nem na IBD não fala. Por quê? As revistinhas, elas são mais práticas. Elas usam o texto e depois já faz aplicação na vida das pessoas. Né? No futuro daria pra ser. Não, dá. Fazer, eu ainda quero fazer uma IBD Livro por livro. mais teológica. Mas uma vez eu fui falar sobre isso daí para os irmãos do IBD, os irmãos ficaram meio assim, Não, podia fazer mesmo, né? o pessoal tem dificuldade de ficar, porque vai falar muito sobre coisas fáceis históricas. tudo, né? Eu queria falar só sobre, na IBD, só sobre os profetas menores e os profetas maiores. Sabe como é que são? Mas só para fazer quem faz os pequenos grupos, faz um grupo de estudo para quem quer estudar. Esse não. Tá? É uma das coisas, tá? Olha só, Gálatas, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, também tem algumas coisas aí que é importante a gente pensar. Se você olhar na sua unidade 6, que nós não vamos entrar, vai falar sobre as cartas pastorais. Tá? Deixa eu ver se eu coloquei alguma coisa. Efésios, Gálatas e Efésios. Se você olhar por Gálatas, tá? Algumas coisas que estavam acontecendo, eu queria ter a minha Bíblia aqui, mas não estou com ela. Quais eram um dos problemas que nós podemos ver em Filipenses, em Gálatas? Se você olhar Gálatas e olhar Filipenses, eu vou falar, parece que eles estão falando do mesmo assunto. Vai bater alguns assuntos, algumas coisas. Se você olhar em Filipenses, olhar em Gálatas, olhar em 1 Timóteo, você vai perceber algumas coisas que aconteciam naquela Na época. Grécia? Você estava falando dos gregos? Também, isso. Vai olhar que estava acontecendo algumas coisas. Qual era? Vocês lembram? Um dos problemas que eles defendiam? Em Gálatas eu me lembro que Pedro. Gálatas já fala no início. O que Gálatas fala lá no início? Capítulo 1. O que Gálatas fala lá no... O Paulo fala em Gálatas capítulo 1.
qualquer outro. Deixa eu ver. Ó, Significado da lei 8. do Evangelho. Versículo 8. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu e pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que seja Amado. anátema. Ele combate ele. Hã? Ele Isso combate aí, ele. uma das coisas que... Por isso que nós hoje, uma das defesas nossas é essa, combater as heresias. Que nós mesmos muitas vezes fazemos. Entende? Então, uma das coisas era as heresias. Heresias. Que hoje tá muito de muita. Heresias fora. Igreja, né? Fora e dentro da igreja, sabia, gente? Dentro da igreja tem muita heresia, muita coisa que os outros falam que a Bíblia não fala. Muita coisa, muita. E aí, quando a gente fala sobre isso, entrava também um outro grupo aqui. Gnósticos. Sabe o que é isso aqui? Gnosticismo. Uma delas era a doutrina dos anjos. Ah, sim. Doutrina dos anjos. Igrejas que pregam sobre a doutrina dos anjos. Anjos na Bíblia. Existe? Sim. Sim. Mas é uma doutrina? Não. Aí você começa a olhar, tem gente que se intitula até Querubim. querubim. É verdade. Querubim. Tem um pastor lá em Goiás que se intitula querubim. Querubim quer dizer anjo, né? O anjo Gabriel, aquele anjo que. O querubim ungido, aquele que era o braço direito de Deus, que para mim agora virou Satanás. E o pastor virou o quê? Satanazinho? Satanazinho? Querubim serve Jesus, esses termos, não tem nada a ver, né? Na Bíblia não tem nada a ver. Sou querubim. Então assim, e aí tem apóstolo, tem profeta, tem. Mas tudo bem, ainda tem referência da Bíblia, pessoas que eram isso, né? Mas, vamos dizer assim, ainda teria um. Mas o cara se titular querubim, né, cara? Isso não, Mas, não tem nem Coisa sobra, Não, não mas tem nem só- referência. mas Né? se você juntar tudo isso daqui, não é mais fácil dizer assim, eu sou Deus? É mais fácil. Tiago agora disse que não é pra gente se intitular mestre. Que Mais fácil. Deus vai ser o cabeça. Então, esses são os perigos que nós podemos levar fora daquilo que nós não conhecemos a Bíblia. Esses são os perigos, né? De montarmos algumas coisas que vai criar um sincretismo, uma confusão. Posso fazer uma pergunta? Acho que essa aí vai ser. Conclusivo. Vai ser divertido. Vai ser conclusivo. Estamos ouvindo uma igreja que os caras se intitulavam apóstolos. Mas eu sempre tive uma pergunta no meu coração. Tem uma passagem agora lá em Mateus que Jesus falava assim, nem se intitulem líder. É uma passagem lá. Intitulem que são discípulos meus. Ou mestres, ele coloca também. Daí apóstolo. O apóstolo quem ungia era, no caso, quem escolheu foi Jesus, né? Escolheu os 12 dele. Depois os apóstolos escolheram. Mas aí eu sempre me perguntava, os apóstolos eram Jesus que tinha escolhido? Nós, teoricamente, não poderíamos se colocar como apóstolos. Ou sim. De uma forma. Por isso que eu estou dizendo, nós vivemos no tempo do quê? Da graça. Graça. O que é isso? Qual é esse tempo? Esperando a vinda de Cristo. Tempo da igreja. Nós praticamos o que? As cartas paulinas. Sim. Toda vez que a gente começa a sair disso, a gente entra para o judaísmo. E aí a gente começa a se intitular profetas, apóstolos, querubim, Deus, Rei. rei, tá? A partir da hora,
A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala que nós somos nação santa, povo escolhido exclusivo de Deus, sacerdócio real. Nós somos sacerdotes. Chamados para anunciar as boas obras. Chamados para anunciar. Nós somos sacerdotes de Deus. Nós somos representantes de Deus. Mas eu não tenho esse título. Pastor, mas deixa eu ler. Não trazer tem. Aí quando a gente pensa, olha só. Porque tem várias igrejas que falam de Quando apóstolos. a gente assim, pensa no título apóstolo, tá? Quando a gente fala no título apóstolo de uma forma genérica, tudo bem. Porque a pessoa quer dizer que ela é apóstolo, tudo bem. Você vai dizer, olha o significado do apóstolo aqui na Pode Bíblia. falar. Apóstolo quer dizer mensageiro, isto é, aquele que é enviado para anunciar a mensagem de Deus. Isso. O que é isso? Uma forma Genérico. genérica. Isso. Tá? Forma genérica. Não teria mal nenhum. Tá? Sim. Tá. Aí depende de como você se sentir. Tá? A questão é, qual é o significado da palavra apóstolo? Então, quando você fala aí, é que é um Mensageiro chamado de de Deus. mensageiro de Deus. certo? Enviado para anunciar a mensagem de Deus. Isso é uma forma genérica. A palavra na sua raiz apóstolo